importante. Há uma crise já instaurada há bastante tempo, e eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Record vive, de fato, essa crise de perder bons apresentadores nos últimos 10 anos? Eu enxergo isso muito fortemente na Record e eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Mas a despedida da Tiziane Pinheiro, ela marca mais uma grande apresentadora formada dentro da emissora que acaba deixando a Barra Funda depois de muito tempo de serviços prestados, né? Quando a gente para pensar no caso da Tiziane, ele é um caso diferente, né? É um fator totalmente fora da curva. Certamente, se ela continuasse morando em São Paulo, ela continuaria com esse projeto ali na Record. A questão, de fato, é logística, né? O César Tralli está morando no Rio de Janeiro por conta da apresentação do Jornal Nacional e, nesse momento, pela configuração logística para a família, né, a Tiziane está optando por deixar a Record. A Record chegou a mandar o contrato para a Tiziane renovar, eles tinham interesse nessa renovação, mas ela optou por encerrar, nesse momento, o vínculo para priorizar essa questão que é importante também, né? E quando nós vamos olhar para isso, para esse contexto, foi uma despedida muito bonita para a Tiziane Pinheiro, como ela merece de fato. Vale lembrar que a Tiziane começou lá no Simple Life com a Karina Bach em 2007 e sempre pareceu, para mim, sempre me pareceu uma profissional muito comprometida, uma profissional muito dedicada ao que ela estava fazendo ali. Então, são quase 20 anos de Record que ela tem já, desde o início da sua trajetória com o Simple Life. Depois ela fez o Programa da Tarde ali também, fez o Troca de Família também, o Troca de Esposas, acho que era. Fez esse reality também, apresentou o Canta Comigo, algumas edições. Foi, nos últimos 10 anos, uma das mais importantes apresentadoras do Hoje em Dia, ao lado também da Ana Hickman, que teve essa configuração do programa nos últimos 10 anos. Teve com César Filho, teve com Celso Zucatelli também. Enfim, o Hoje em Dia perde uma das suas principais figuras da década de 2010, né? Isso é evidente, isso fica bastante colocado. Agora, há uma crise de apresentadores na Record desde 2016, 17. Vale lembrar que a gente teve uma época ali que tinha Xuxa, Porchat, Gugu, Marcos Mion, Rodrigo Faro, todos na Record. Toda essa galera na Record. Claro que cada um saiu por motivos diferentes, né? Se a gente for parar para pensar, o Porchat sentiu que ele não tinha mais espaço de crescimento dentro da Record e que o programa já tinha batido no teto. Isso é uma questão que pesa. A Xuxa não teve um projeto atrativo depois do Dancing Brasil. Também não sei se valia a pena financeiramente para a Record fazer essa movimentação. Quem mais? Rodrigo Faro foi até onde deu, né? Acho que nesse caso a Record até foi bastante benevolente, né? Porque ele teve muitos anos de disputa de segundo lugar e perdeu por muito tempo, né? Não conseguia recuperar esse segundo lugar. Eventualmente na tarde da Fazenda ali, na última chance da Fazenda, mas não conseguia tanto também. Então o Mion, que foi até onde se sabe demitido da Record, né? Teve toda essa movimentação e ali a gente começa a perceber que talvez na parte de gestão artística a Record tenha feito grandes contratações, né? E que foram, de certa forma, indo por caminhos diferentes. Eles não conseguiram reter esses talentos de maneira mais consistente, mais sustentável, inclusive, né? Tivemos o Gugu também, que perdemos em 2019, que estava na Record na época apresentando o Canta Comigo, inclusive, né? E dentro desse contexto, a gente tem a Tiziane agora saindo também. Ok que ela não é só uma apresentadora de entretenimento, acho que isso é pior ainda, no caso fará mais falta dentro desse contexto, mas hoje a Record conseguiu basicamente repor todos esses talentos que foram se desligando da emissora. De novo, tô repetindo, lá em 2016, 17, a Record tinha Porchat, Gugu, Xuxa, Mion, o Rodrigo Faro, a Sabrina, que estava lá também. Tinha muita gente, o Geraldo Luiz, que teve por muito tempo lá também. Não que cada um com o seu talento, cada um com a sua forma de atuar, mas principalmente com uma conexão muito grande com a emissora naquele momento. E hoje, quem que é o grande apresentador de entretenimento da Record? É o Tom Cavalcante. É com ele o entretenimento da emissora, né? O resto é jornalismo, basicamente. A gente não tem uma estrutura de entretenimento e é aí que a Record acaba perdendo aos domingos, né? Porque ao contrário da Record, o SBT é formado, é forjado no entretenimento.
né, teve todo esse crescimento a partir do próprio dono Silvio Santos, que sempre teve muita importância dentro desse processo. Mas claro que fica exposta essa falha, de certa forma, da Record, de não conseguir reter esses talentos em alguns casos. Mas, de novo, repito, no caso da Tiziane Pinheiro, que foi justamente homenageada por esses quase 20 anos de serviços prestados, eu acho que ela teve, sim, uma situação diversa. Aí não tinha muito o que a Record fazer, né? Não tinha muita forma da Record fazer nenhum movimento nessa direção. Mas fica aí essa percepção, né, de que é mais um talento que a Record acaba perdendo na área do entretenimento. Muito bem, você que está chegando agora, quero pedir duas coisas para você, que você deixe o like, três coisas. Tô exigente hoje, último dia do ano. Deixa o like, deixa o like. Também, escaneie esse QR Code que está aqui logo abaixo da boca do povo brasileiro. Ó,